Olá, me chamo Luardo, vou falar do artigo 157 do Código Penal Brasileiro, que é o roubo. Bom, muito se confunde sobre a objetividade jurídica e a subjetividade, ou seja, a diferença entre a conduta e a vontade. Isso se dá por ser um crime complexo, pois ele se completa pela reunião de dois tipos penais, uma que é o furto e outra que é o constrangimento legal. Para deixar claro, o roubo pode ser praticado por qualquer pessoa, exceto o proprietário do bem. Esse agente tem um dolo, a vontade, consciente, a subjetividade de apoderar para si ou para outro o bem alheio móvel, ou para garantir até a subtração desse. Já o sujeito passivo, a vítima, será o proprietário, o possuidor ou o mero detentor da coisa, do bem, bem como a pessoa contra quem se dirige a violência ou a grave ameaça, ainda que sem nenhuma lesão patrimonial. Como dá o exemplo de um segurança pessoal de um possuidor de um bem, né? No aspecto objetivo da conduta, existem duas formas de roubo, que é o roubo próprio, que é o que está no caput do artigo 157, que é quando a gente apodera para si o patrimônio alheio, empregando grave ameaça, violência ou outro meio reduzindo a possibilidade de resistência de defesa da vítima, para que depois ocorra a subtração. Ressalto que a grave ameaça é como se fosse um constrangimento moral, pelo qual uma pessoa procura impor sua vontade ao trem, a fim de que esta faça com que lhe é determinado, sob pena de sofrer dano considerável, ou até uma forma maléfica, uma promessa maléfica feita à vítima ou a terceiro, uma espécie de uma ameaça indireta. A violência é o fato de usar a agressividade de forma intencional e excessiva para ameaçar, e basta uma simples lesão ou às vezes de fato para que isso aconteça. O termo também que consta no caput, o outro meio pelo que possibilite ou reduz a defesa, seria uma forma de violência imprópria, como exemplo nos casos em que se utiliza de drogas, sonífero, hipnose, entre outros, para que se consiga efetivar o ato do roubo. A segunda forma de roubo, que é aquele roubo impróprio, que é quando o agente ele primeiramente furta e depois constrange a vítima mediante violência ou grave ameaça, para assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem, sendo imprescindível o apoderamento da coisa, descrito no parágrafo 1º do artigo 157. Logo, ocorre o impróprio se houver algum perigo, um emprego de violência e grave ameaça. Somente dessa forma, senão seria apenas o furto, que é no artigo 155 do Código Penal. Outra diferença é quando a consumação, visto que o roubo próprio consuma-se com a subtração da coisa, ou seja, do apoderamento. Já no roubo impróprio, consuma-se com o emprego da violência e da grave ameaça. Porém, os casos de tentativa podem acontecer nas duas formas, tanto o próprio como o impróprio. Também é válido ressaltar que nas duas formas não admite o princípio da insignificância, ou seja, aquela forma que tem um prejuízo irrelevante ao patrimônio, uma ofensa irrelevante, né? Também não é válido. Observação. A primeira observação que se faz diante do roubo é se a vítima reage violentamente e surpreende o agente na tentativa de fuga e o agente falha em subtrair esse bem, se caracteriza por um furto tentado, não um roubo em si, em concurso com um crime contra a pessoa. Por isso, em caso de roubo, evite reação, previne seu bem maior que a sua vida. A segunda observação que é o roubo de uso, né? Dando um exemplo que é quando alguém pega um carro de uma vítima apenas para dar um passeio, devolvendo voluntariamente no mesmo exato lugar que encontrou, com o mesmo tanto de combustível, sem nenhum dano aparentemente. Não seria um roubo, uma grave ameaça, não houve nenhuma grave ameaça, não houve violência. Portanto, a doutrina informa que para não haver roubo de uso, mas assim um furto de uso, mas não está expresso em lei, por isso ele se torna atípico. E para outros doutrinadores, o roubo seria, na verdade, um crime de constrangimento legal, o roubo de uso, né? Portanto, não existe, não tem o que se falar de roubo de uso. Nesse sentido, não pegue nada de ninguém sem avisar o dono. Uma terceira observação quanto a isso é cometido pelo agente e contra mais do que uma pessoa. Quando o entendimento do STF é o seguinte, é uma ação do agente atingir vários patrimônios, se caracteriza como um roubo formal de delitos, que é posto no artigo 70. Portanto, se o agente entra no ônibus, ameaça e subtrai o pertence da vítima, é roubo de uma vítima. Se, no entanto, for atingido mais de um patrimônio, impõe-se o concurso formal.
A pena de roubo em si, ela é uma pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Nesta, incide as majorantes. Pode ser os aumentos de pena de 1/3 até a metade, que consta no parágrafo 2, o aumento de 2/3, que consta no parágrafo 2A, e o aumento do dobro, no caso do parágrafo 2B. Porém, também tem as qualificadoras, são penas totalmente diferentes do CAPT, que é de 4 a 10 anos. Essas penas, elas são distintas realmente dessas do CAPT. Bom, em relação aos aumentos de pena. Consta a partir do parágrafo 2º. Inciso 2, pelo concurso de 2 ou mais pessoas. É interessante que esse artigo ele vai além da questão do concurso de pessoas, posto no artigo 29, que não é só pelo fato de 2 ou mais pessoas cometeram crimes, 2 ou mais pessoas cometer um só crime, né? Você vê que o legislador ele foi bem atento e ele abrangeu essa questão desse aumento de pena para também aqueles crimes naquele contexto dos crimes de concurso necessário. Os concursos necessários são as associações criminosas, as organizações criminosas, milícias, associações para o tráfico, ou seja, todas elas também há caso de aumento de pena. No inciso 3º, são os casos de transporte de valores. Transporte de valores é quando a gente já sabe que tem um carregamento de valores e realiza o roubo, né? Inciso 4. Quando for um roubo de um veículo automotor, né, ele tem que ser transportado para um outro estado. A observação aqui que é a questão do Distrito Federal, porque o Distrito Federal também é considerado um ente federativo, considerado como estado, e tem essa majoração, e também quando é para o exterior. Inciso 5, quando tem a restrição de liberdade da vítima. Bom, nessa situação, visto que o roubo já foi consumado, né? O agente mantém a vítima só por conveniência. Não é necessário para caracterizar o crime de roubo por esse já ser consumado, né? Sendo a restrição da liberdade apenas um acessório ao roubo. O exemplo dele é quando o agente rouba um carro, a vítima está dentro do carro, fica com ele mais ou menos até a blitz. Depois de uma blitz, ele se deixa a vítima e segue com o roubo. Ou seja, você vê que ele não tem a questão necessário a restrição da liberdade da vítima para que o roubo seja acontecido. Não, o roubo já aconteceu antes. E isso é interessante notar também que mostra a diferença entre a extorsão mediante sequestro, porque na extorsão é necessário para a obtenção da vantagem econômica, é necessário a restrição da liberdade da vítima. Agora vamos para o inciso 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunto ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Isso aqui também o legislador ele foi na tentativa de infringir os casos de roubo a bancos, como a explosão e a caixas eletrônicos, ou seja, botou um aumento dessas penas. Também, posto agora no inciso 7º, posto recente em 2019, incluído pela Lei 13.964, o emprego de arma branca. Facão, faca, foice, todos esses, o emprego de arma branca também situações de aumento de pena. Vamos agora para o parágrafo 2A, onde a pena aumenta-se de 2/3, né, basicamente em duas situações. Inciso 1, quando se há violência ou ameaça exercida por emprego de arma de fogo. Também é interessante notar que se for um simulacro ou uma arma branca, uma arma de brinquedo, é entendido pelo STJ para configurar intimidação, caracteriza do crime de roubo, mas é incapaz de gerar majorante. No inciso 2, a gente verifica que se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo, que cause perigo comum. É justamente por causa dessa questão do perigo comum
que tem esse aumento de 2/3. Também aumenta-se o dobro da pena no caput quando, inciso 2b, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo e uso restrito ou proibido. Aplica-se o dobro da pena prevista no caput desse artigo, ou seja, quando a violência é uma arma de fogo restrito. O legislador ele adicionou essa recentemente também, em 2019, devido aos grandes índices de roubo, né, de armas dos militares, e deu o dobro da pena, um aumento do dobro para esse tipo de situações. Agora a gente vai para o qualificador. Temos a pena do roubo posto no caput do artigo 157, que vale de 4 a 10 anos, porém temos as qualificadoras de pena. Elas não são apenas aumenta a pena já posta, elas são apenas diferenciadas. Do parágrafo 3º, se a violência se resultar. 2 incisos. Primeiro inciso, pelo resultado de lesão corporal de natureza grave. Só vale ressaltar que a lesão corporal de natureza grave são aquelas que tornam a vítima incapacitada para atividades habituais por mais de 30 dias, são aquelas que geram perigo de vida, são aquelas que gerem debilidade permanente de um membro, sentido ou função da pessoa, certo? Nesses casos, a pena é de reclusão, de 7 a 18 anos e multa. Também temos no inciso 2, segundo, que é o latrocínio, pelo resultado da morte. Nessa situação, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa, a mesma do crime de homicídio. O STF entende que, nesse caso, o agente deseja o bem móvel alheio e, mesmo que a vítima morra, não irá para o tribunal do júri, será considerado crime contra o patrimônio, ou seja, com resultado morte, chamado de latrocínio. Assim, ele é um crime contra o patrimônio, que resulta a morte. O homicídio deve ser consumado, necessariamente, obrigatoriamente ser consumado. Não importa se o roubo foi tentado, se foi consumado, o importante para a questão dessa qualificadora é a morte. E uma observação, para que haja o latrocínio, não precisa a vítima ser a mesma do roubo. Acontece muitos casos onde o agente, por algum motivo, rouba de uma pessoa e mata a outra, né? Ou seja, teve um latrocínio sim, teve a morte, então é configurada essa qualificadora.